Mateus 16, do 1 ao 12, é uma leitura longa, mas o contexto é importante, e eu quero hoje pregar a temática sabotadores. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Pode ficar melhor. 1, 2, 3. Sabotadores. Enquanto você procura, eu já vou me antecipar numa introdução. Um dia, numa sala de aula com o pastor Gomercindo de Castro, ele disse o seguinte: queridos, às vezes nós nos ligamos tanto para o pão de açúcar e achamos aquela rocha maravilhosa, mas nós não nos atentamos para as pedrinhas das esquinas, e elas que nos derrubam e às vezes nos machucam demais. Por isso, quando estiver na caminhada, pare de focar naquilo que é grande demais e fique atento nas coisas que são pequenas, porque é elas que podem te derrubar e te trazer um prejuízo absurdo. Eu penso que você já tem encontrado essa passagem. Diz assim, eu vou ler na minha versão, você acompanha na sua, e se você não trouxe, acompanha na tela, tá bom? Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e, para provar, pediram que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Então ele lhes responderou: quando começa a entardecer, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. Ou pela manhã dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho nublado. Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos? Esta geração perversa e infiel pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será concedido, a não ser o sinal de Jonas. Jesus se afastou então deles e partiu dali. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. E Jesus lhes falou: estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Entretanto, eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pães. Percebendo a desavença, Jesus indagou: por que discordais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pães? Não compreendeis até agora? Nem sequer lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantas cestas recolhestes? Nem dos 7 pães para aqueles outros 4.000 e de quantos cestos recolhestes? Como não entendeis que não vos falava a respeito de pães? Sim, tende, pois, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Compreenderam, então, que não lhes dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas que se acautelassem da doutrina dos fariseus e saduceus. Queridos irmãos, família da fé, que aqui se encontra, uma igreja no domingo, com tempo ameno e com uma quantidade tão interessante, pode ficar melhor, se Deus quiser. Olha, algumas coisas aqui nesse texto saltam aos nossos olhos. Jesus estava com os seus discípulos, andando nas ruas, propagando o evangelho da graça de Deus. Já fluíam atrás dele as multidões que viam nele resposta de situações que eles estavam vivendo, quer seja no âmbito da emoção, quer seja no âmbito do físico, das enfermidades que estavam trazendo nos seus próprios corpos, ou até mesmo na valorização, aquelas pessoas que se aproximam de você, não porque precisam de dinheiro, não porque precisam de cura, mas porque precisam de atenção e amam se sentir valorizadas, e muitas pessoas afluíam atrás de Jesus justamente nessa expectativa, nessa caracterização, buscando valorização em um tempo em que as crianças eram desvalorizadas, os pobres e pecadores eram desvalorizados, que as mulheres eram desvalorizadas, e esse grupo de pessoas se aproximavam muito do Cristo. Mas olha, onde existe movimento, existem também observadores, existem críticos a esses movimentos. Em toda a história bíblica, em toda a história dos pais da fé e aquilo que sucedeu posterior aos pais da fé, e eu posso aqui determinar os períodos, período primitivo, período medieval, período moderno e agora o pós-moderno,
Todo movimento que vem do céu desperta alegria, refrigério, vida para alguns, mas ao mesmo tempo desperta crítica, ciúme e morte para outros. Existiam alguns grupos naquele tempo que eram devidamente conhecidos diante do povo como espirituais ou religiosos. E dentre alguns desses grupos, dessa passagem destacam dois grupos, os fariseus e os saduceus. Eles tinham um hábito de guardarem alguns processos, algumas coisas que eles julgavam que eram importantíssimos. O que diferenciava desses dois grupos era que um acreditava na ressurreição dos mortos e no ministério angelical, e o outro não acreditava na ressurreição dos mortos e no ministério angelical. Mas ambos compreendiam as Escrituras, entendiam que Deus era Deus e que possivelmente naquele tempo ou em um posterior viria o Messias. Mas, mesmo conhecedores das Escrituras, e quando eu falo de Escrituras eu estou apontando ao Antigo Testamento, porque estamos falando de um período em que o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Então, mesmo eles acreditando no Antigo Testamento, acreditando na forma como Deus construiu o mundo, formou o mundo, acreditando na maneira como Deus chamou Abraão, acreditando na forma como Deus levou o povo para o Egito e de lá tirou, acreditando na forma como Deus estabeleceu os juízes para coordenar o povo, acreditando na forma como Deus estabeleceu os sacerdotes, acreditando na forma como Deus levantou o período poético, o período profético, os profetas sendo boca de Deus na terra, falando coisas do coração de Deus, enfrentando verdadeiros governos, enfrentando autoridades, enfrentando reis, enfrentando rainhas, e até mesmo falsos profetas, mesmo sabendo de tudo isso. Ao eles olharem, ao perceberem o movimento que estava ali sendo externalizado em cada passo que o Cristo dava, alguns sentimentos afluíam em seus respectivos corações, e eles, não movidos por uma espiritualidade saudável, mas movidos por um ciúme doentio, demoníaco, eles iam criando inúmeras sabotagens para de alguma forma destruir o Cristo naquilo que eles acreditavam que podiam fazer, de alguma forma pudessem invalidar a mensagem que o Cristo estava ali pregando, de alguma forma eles pudessem colocar um freio naquilo que Deus estava estabelecendo através do Filho na terra. E se nós olharmos todo o Evangelho de Mateus, perceberemos que essas articulações tinham inúmeros níveis. Era às vezes vindo de frente um choque de realidade, uma encarada. Quantas vezes nós não vivemos isso? De pessoas que estão movidas por sentimentos que não são de Deus, nos encaram de frente. Estamos falando aqui de um contexto religioso, espiritual, mas olha, a nossa casa também é um contexto religioso e espiritual. Os nossos negócios também são um contexto religioso e espiritual. A cultura greco-romana fez com que o mundo separasse aquilo que é sagrado e aquilo que é secular. Mas, biblicamente, a nossa vida é um verdadeiro culto ao Senhor. E tudo aquilo que segue ao Senhor, é espiritual. Quando nós nos convertemos, gravem isso, filhos e filhas. Quando nós somos alcançados pela graça de Deus, já não separa mais o que é secular daquilo que é espiritual, porque tudo que está em nós é para Ele, porque dele e por Ele e para Ele. A forma como nós nos relacionamos é um culto ao Senhor. A maneira como nós falamos com o nosso próximo é um culto ao Senhor. Eu tomei uma pancada de Deus, pastor William Wood, pregando sobre Gênesis 3, falando sobre a serpente falar com a mulher, e depois no contexto todo também falar ali a mulher com o homem. Cuidado com a voz, é a autoridade, ou, parêntese, autorização para os propósitos de Satanás. Pensa aí, na tentação, Mateus 4, de Satanás até levou Jesus para alguns lugares, mas ele diz, olha,
se quiseres, se pedires, se dizeres. Toda ação do inimigo contra as nossas vidas precisa de uma autorização, e lamentavelmente, sabe quem dá essa autorização? Um caso específico na Bíblia que Deus falou, pode ir tocar. Quem foi? Jó. Mas todos os outros casos de Satanás se mostrando e agindo, ele falou, se você disser, se você pedir, se você, um tempo atrás, nós não tínhamos televisão, e quando nós tivemos uma televisão paga, eu ficava, tantos programas sérios, que coisa, e tinha um programa que era de vampiros, e eu gostava de ver aquele programa, e o vampiro, quando chegava na casa da pessoa, ele não podia entrar. Aí um dia uma pessoa falou, por que você não está entrando? Porque você não me que isso, hein? Fala, não me autorizou. É fato que o inimigo quer matar, roubar e destruir, ele quer acabar com a tua vida. Mas inúmeras coisas ele só pode fazer se você autorizar. Cuidado com a sua voz, porque ela é a chave de autorização de coisas espirituais. Cuidado quando você está nervoso demais. Cuidado quando você não sabe o que falar. Cuidado. De uma boca aflui bênção e maldição. Existem pessoas que vêm de frente e te chocam contigo. Sabotadores. E acontece isso na família, nas melhores casas. Acontece isso nas melhores empresas, acontece isso nas melhores escolas, melhores faculdades. Existem pessoas ainda que não vão de frente a você. Um dia, um paizão na fé falou comigo, Diego, tá vendo meu sobrinho ali? Eu falei, tô. Teve uma confusão agora das crianças. E eu falei, e aí? Tá vendo aquele quietinho ali? Eu falei, estou vendo. Ele que articulou tudo. Eu falei, o que você está querendo dizer? Ele falou, é simples, é isso mesmo. O pai foi lá e bateu no mais novos, mas aquele que é o mais velho que articulou tudo. Aí ele falou comigo, nunca se esqueça disso. Quando há confusão, não se precipite em tomar decisão. Porque existem aqueles que não vão de frente, mas eles estão articulando o tempo todo por trás. Tem pessoas que falam muito, então eles colam e chegam assim e falam assim, você viu aquilo? Você sentiu aquilo? Você observou aquela situação? Aí a pessoa já, eu ouvi falar isso. Aí quando está no nível de explodir, o que a pessoa faz? Vai. Cuidado. Existe ainda como terceiro nível aqueles que não vão de frente, aqueles que não chegam perto, mas aqueles que criam um mundo paralelo para colocar divisão de pensamentos. Aqui está fazendo desse jeito, mas aqui é desse jeito. Aqui você reclama da solução que ele não te dá, porque ele continua andando, ele não para te olhar, mas aqui eu paro para te olhar. Aqui eu paro para te ouvir. Aqui eu paro para ler as escrituras, desde que você me chame de mestre. Jesus, em todo tempo, estava lidando com esses tipos de pessoas, mas algumas coisas saltam aos olhos para definir essa introdução. Primeiro, apesar de Jesus ter conhecimento dessas sabotagens, Jesus não parava a sua caminhada. Vira para quem está ao teu lado e fala, não pare. Está difícil, mas siga, meu irmão. Siga.
É igual às vezes a gente observa casal que termina, aí a outra pessoa tá lá, aí coloca lá na mídia social, agora eu estou feliz, estou saindo, estou curtindo, estou indo, mas é para afrontar, o que você tem que fazer? Fica firme e siga, porque lá na frente vai se mostrar aquele que andou de fato aos pés de Jesus e aquele que se precipitou em suas escolhas. Entenda bem, a resposta vem sempre da parte de Deus. Siga! Não entre em guerras desnecessárias, não tente criar situações desnecessárias. Foque naquilo que é principal e foque e vá. Ouça a voz de Deus em todo esse turbilhão de emoções e de situações várias que você possa estar vivendo. Não, eu estou falando de igreja, não, estou falando de vida. Porque se nós vivemos a vida, nós viveremos a igreja como nós vivemos a vida. E se na nossa vida comum, no dia a dia, nós exaltamos o nome do Senhor, na casa de oração também exaltaremos o nome do Senhor, porque na nossa concepção, pelo menos na minha, já não existe mais vida santa, não existe aquilo que é santo e aquilo que é secular, tudo é para a glória de Deus. Então tudo que eu fizer, eu preciso fazer com temor e tremor ao Senhor. Tudo. Primeira verdade, após essa introdução, cuidado com as doutrinações. Existe uma pesquisa de um livro que eu tenho que diz o seguinte: cosmovisão cristã. As nossas crianças de 24 horas do dia, elas estão sendo submetidas a mídias, quer seja televisiva, quer seja online, né, através dos celulares e tal, cerca de 12 horas por dia. Tem ideia o que é isso? Dentre esses períodos, esses horários, aí eu vou botar aqui por ordem de grandeza, que eu acabei não me atentando para buscar essa pesquisa, mas à noite eu vou procurar e vou buscar trazer. Mais ou menos assim, de 100% dessas horas, 70% ou 40%, vou botar para lá, 40% dessas crianças estão vendo socos, mortes. 30% estão vendo cenas de beijo, de carícia e de intenção de uma criança com a outra. Oh, como ele é bonitinho, olha como ele é bonitinha. E aí ele vai parcelando esse percentual. No final, meus irmãos, o autor diz o seguinte: nós estamos vivendo uma guerra, mas é uma guerra ideológica. E a igreja está perdendo. Porque os nossos filhos estão sendo doutrinados com aquilo que não glorifica a Deus. A doutrinação, o fermento dos fariseus, pode ser entendido na igreja como uma direção que não é a direção que Deus está dando para aquela igreja. Mas na sua casa pode ser aquela inserção demoníaca que traz problemas de numa direção que você sabe que não foi a direção que Deus te deu para a sua casa. Na sua empresa pode acontecer também dessa forma. Às vezes, uma coisa errada que foi feita, lá no início pensava de uma forma, hoje eu penso de outra. E olha, hoje, sinceramente, eu acredito que nossas empresas precisam glorificar Deus. Inclusive, numa transparência, se pegar e falar assim, ó, tem aqui um lançamento que não foi feito e tal, mas é uma coisa corriqueira, foi falta de atenção, mas não houve um erro gritante e intencional em cima disso. Quem é comerciante, empresário, estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Então, em tudo nós precisamos andar, ó, com uma realidade que glorifique o nome do Senhor. Por quê? Porque essas situações podem nos prender anos à frente. E olha, não é bom isso. Depois explicar o que não, meu irmão, é complicado.
cuide para não entrar em situações como essas. Tome cuidados, porque é angustiante, é doloroso. E só Deus para nos ajudar a sair. Então, olha, meus irmãos, líderes, liderados, cuidado com as direções que estão sendo dadas. Na ECL, eu falei sobre liderança, pregação. Quem está lembrado aí? Aí eu falei, quando te chamar para pregar, pregue a palavra. Não busque doutrinar a igreja que você não está ali no dia a dia. Foi isso que eu disse? Foi isso, né, pessoal? Sério. Por quê? Porque, olha, nós podemos dizer uma coisa que pode ser uma bomba naquela casa e depois nós vamos embora. Mas quem vai ficar naquela casa para corrigir aquilo tudinho vai ser o pastor, muitas vezes. Então, quando chamar para pregar, pregue a palavra. Deixe de lado situações, achismos, percepções. Deixa de lado e prega a palavra. Por que prega a palavra? Porque talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo ali, mas Deus está no controle de tudo. Cuidado com as doutrinas. Jesus estava dizendo isso para os seus discípulos. Nessa noite ele está nos dizendo isso. Mas ele está te dizendo também quanto às suas coisas no dia a dia. Cuidado com essas doutrinas, fala de ensinamento. Cuidado com os ensinamentos que não glorificam a Deus. Relacionamento, namoro, os namorados aí. Ah, mas não tem nada a ver, todo mundo faz. Tem tudo a ver. Cuidado. Cuidado. Ah, a mãe da minha amiga não manda nela, a minha mãe também não vai mandar. Apresente para essa disciplina com a vara. Ah, fulano faz, é crente, eu também posso fazer. E a sua consciência em Deus como está? Que a Ara ontem estava falando, mas papai, dia das bruxas, não foi, filha? Das dias das bruxas. Ah, papai, todo mundo dia das bruxas, está todo mundo se vestindo, a televisão está falando, o programinha, né, filho? Está falando, mas também crente, minha mamãe falou que dia das bruxas não é de Jesus, mas tem crente que curte o dia das bruxas. Curte não, o que ela falou? Tem crente que vive, sei lá, dia das bruxas. Aí eu falei, então, se eles fazem, qual é a tua consciência com Deus? Nós não somos guiados por esses que dão mau testemunho. Nós somos guiados pelo Espírito do Senhor. Foi isso que o papai te disse, filhinha? Né? Nosso coração precisa estar em Deus. Papai do céu, o que o senhor acha disso? Fala comigo. Cuidado com essas doutrinações. Elas podem ser terríveis. Jesus estava alertando os discípulos, cuidado com os fermentos dos fariseus e saduceus, sabotadores. 2, cuidado com os sabotadores de unção. Uma das piores coisas que temos vivido no nosso tempo contemporâneo se chama ciúmes. Pessoas que por não alcançarem determinadas coisas se sentem mas tão cheias de sentimentos que acabam às vezes dizendo que é o Espírito que está me levando, mas não, é a nossa humanidade que está nos fazendo viver aquela loucura, e nós estamos ali agindo de forma não correlacionada ao querer de Deus, e estamos dizendo que coisas nossas vieram da paz de Deus, quando na verdade não estão vindo. Cuidado com o ciúme, ele pode pegar qualquer um. Ele pode alcançar qualquer coração. Ele pode fazer-nos tomar passos indevidos. Pode fazer com que entremos em guerras que não são guerras para nós vivermos. Cuidado. Cuidado com isso. Porque
o sabotador está saindo e está lançando semente, e aí a gente às vezes chega dentro de casa e fala, fulano tem, eu não tenho, na escola fulano tem, eu não tenho, no trabalho ele tem, eu não tenho, na igreja o ministério vai, eu não tenho, ninguém me ama, ninguém me vê, que vida, céu, mundo, anjo, Deus, e vamos paralisando a nossa caminhada, porque em vez de estarmos focados em Deus, nós estamos nos abrindo aos movimentos sabotadores, e nós vamos com irracionalidade, nós vamos ajudando o inimigo no propósito dele. Pastor Douglas Gonçalves, em 2018, usou uma frase de efeito que eu amei, e vira e mexe eu falo em casa: agradece que cresce. Você pode repetir comigo? Agradece que cresce. De novo, agradece que cresce. Agradece que cresce. Aleluia. Está ruim, meu irmão, mas agradece. Está complicado, agradece. Agradece que cresce. O amor não está envolvido no ciúme. O ciúme é um sentimento que nasceu no coração do diabo. E ele tenta de todas as formas fazer com que nós sejamos iguais a ele e não iguais a Jesus. A missão do diabo é essa, deformar a nossa vida. E ele vai colocando em nós, através de incursões de ideias, sentimentos que estão no coração dele e não no coração de Deus. E se nós não vigiarmos, nós vamos sendo impactados com aquelas mensagens que vêm à mente. Aleluia, obrigado, Senhor. Nós vamos sendo impactados com essas mensagens que vêm na mente, e a nossa mente se enche de várias cenas, ao ponto de nosso coração apertar quando pensamos naquilo, e de uma forma nós agimos, eu tenho que fazer, eu tenho que agir, e o Espírito do Senhor está dizendo, não é dessa forma. Quem domina a sua mente, ganhará um altar no seu coração. Aleluia. Repete comigo, quem domina a sua mente, ganhará um altar no seu coração. No meu coração. Cuidado com os sabotadores da unção. Se você está fazendo algo, está sendo grande, está sendo abençoado, dê a glória para Deus e siga, vai fazendo, porque o céu não fica devendo nada para ninguém. Na hora certa a coisa vai encaixar, o reconhecimento vai vir, Deus vai ser glorificado na sua vida, e a coisa vai fluir para a glória do nome dEle. Continue, deixe os sabotadores de unção para lá e siga o fluxo. Terceiro e último, não abra mão da direção e da condução. Se Deus te colocou, seja cuidadoso. Para onde vamos? Onde vamos chegar? Deus te deu a visão. Pai, mãe, Deus te deu a visão da sua casa. Deus te deu a visão sobre os teus filhos e filhas. Deus te deu a visão sobre a sua economia. Deus te deu a visão. Não permita que outros conduzam a sua casa, deem direção à sua casa. Lá na minha casa eu gosto de dizer o seguinte: quem chama a atenção dos meus filhos sou eu. Minha esposa está aí, é isso que eu falo, Mona Lisa? Que às vezes a gente fala, parece que é um mundo de fantasia quando fala assim, mas eu sou calmo, mas eu sou brabo às vezes, né, ficou feio, mas às vezes mesmo, ou seja, sempre. Fez isso, fez aquilo, fala comigo, fica tranquilo que eu vou corrigir. Meus filhos precisam aprender a ouvir a minha
voz, e eles não podem ter dúvida quem está falando com eles. No jiu-jitsu, naquela confusão toda, eu vi a Laura, que foi medalhista, glória a Deus. Vamos receber de novo essa galerinha para orar. Laura está aqui. A Lauriene, que o Renato chama ela só de Laura. Então a Lauriene está aqui. E aí no videozinho da luta da Lauriene, estava lotado o estádio, muita gente gritando, e o Renato falando, joelho na barriga. E a Lauriene lá. Um dia o professor Sames no tatame, não sei se você estava, Soriano, e estamos na hora de voltar em Soriano. Um dia, o professor Sames no tatame falou o seguinte, numa luta, vocês precisam no treino, tá uma falatória, e falou, todo mundo calado. Quem está lutando precisa aprender a identificar a voz do professor. Lembra disso, Soriano? Porque quando estiver na luta, aquele ginásio absurdo, quem está lutando precisa saber quem está orientando. Já viu o jogo de futebol? Estou vendo ali o Belinho, todo de Flamengo, está orgulhoso esse menino, como alguns aqui da nossa igreja. O outro ali chega a fazer assim na cavanhaque. Que coisa, né? Rapaz. Imagine o estádio lotado de flamenguistas, o time do Flamengo jogando, o técnico Renato Gaúcho. Como os jogadores ouvem a voz dele? Eles precisam estar disciplinados para a direção que a voz que está dando a direção. Entenderam esse negócio? Líderes, pais, mães, ministros, comecem a trabalhar a voz dentro da casa de vocês, do negócio de vocês, do ministério de vocês, a voz. A voz. Qual é a voz que está direcionando? Mas me disseram, falaram, disseram isso. Qual é a voz? A voz falou, não! Então estou tranquilo, é isso aqui que tem que fazer. É isso que eu tenho que continuar fazendo. Por quê? Porque a voz ainda não bradou. Em uma grande guerra, o soldado fica disciplinado ao toque da corneta. Qual o toque que está dando? Não abra mão da direção, não abra mão da condução. Jesus nos deu um sinal. Estou andando, filho, se você quiser, vem junto. Não vou falar só porque você quer que eu fale. Não vou te dar um sinal só porque você... como eu sou especial, me dá um sinal. Vai lá, vai andar. Tem respostas que só vêm na caminhada. Vem para perto. Mas eu sou fariseu dos fariseus, eu sou saduceu dos saduceus. Não estou nem aí para você. Quer entender, vem junto, porque de longe que não vai entender nada. Se colar, vai entender que tem sentido. Se ficar longe, vai ficar na crítica. Em um grande movimento dos céus, repito essa introdução, existem aqueles que se aproximam e vivem, e tem aqueles que se afastam, criticam e morrem. Precisamos nos ligar sobre pequenas coisas. Termina essa mensagem. Essa mensagem é a primeira de 3. Semana que vem eu quero tratar sobre apatia espiritual. Pequenas coisas é a temática dessa pequena série de mensagens. E hoje, a mensagem é sabotadores. Como você está? Quando nós estamos em liderança, nós somos sabotados constantemente. Se não vigiarmos, também sabotamos os outros. Que isso? É faca de 2 gumes. E como pode fazer? Fica no centro da vontade de Deus. Se cai para lá, é o ensinamento do deserto. A nuvem andou, estou andando. A nuvem parou, eu paro. A nuvem ficou parada mesmo, estou parado mesmo. A nuvem andou, estou andando. A nuvem parou, parei de novo. Por quê? Porque numa realidade de deserto, de guerra, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Está com o coração doído? Espere em Deus.
Eu quero relacionamento. Busque alguém que encaixe, não apenas com aquilo que você tem necessidade corporeamente, mas com principalmente o plano de Deus para a sua vida. O plano de Deus para a sua vida. Isso não é ser exigente, porque Deus quer o melhor para a sua vida. Ministério, espere, busque líderes, pais. Se não tem visão para a sua casa, se não tem visão para o seu ministério, ore até Deus te dar uma visão. Mas se for para ajudar no que tange a igreja já tem uma visão geral. Você lembra o SL? Visão geral, que é para o todo, e visão específica. A visão geral não impede a visão específica. A visão específica não pode atrapalhar a visão geral. A visão geral é a condução da comunicação com toda a igreja, é a cultura que está sendo construída. Mas a visão específica são ações que fazemos dentro daquela realidade que estão sendo realizadas para atender necessidades pontuais. São direções que Deus dá. Dentro de casa a mesma coisa. Minha casa não está saindo. Sente, converse, ajuste planos. Poxa, vamos fazer um quarto esse ano? Não dá para fazer a casa toda, vamos fazer um quarto. Vamos pintar? Vamos fazer, eu estou 3 anos para pintar lá a casa. Estou falando isso porque lembrei aqui agora. Então, eu falei, mano, esse ano tem que sair essa pintura. Não foi, mano, esse dia? Tem que sair, Amanda, mas eles vão pintar de novo. Eu falei, vai sair de novo. Todo dia tem um desenho diferente. Só Jesus, rapaz. Só Deus sei que agora é a fase do Brian. Só a mão do pai, rapaz. Mas senta lá e fala, esse ano vamos comprar uma bicicleta. Quem não pode ter carro, compra uma bicicleta, depois automatize, motorize essa bicicleta. Quem sabe depois uma moto, quem sabe depois um carrinho simples. E depois você chega lá no carro que você tanto deseja, entende? Esse negócio. Dentro de casa também que tem que os dois andarem juntos. Vamos cantar o Senhor e vamos terminar? Sabotadores. Que Deus tenha falado ao seu coração de alguma forma e que você saia daqui certo de que foi a direção de Deus para a sua vida. Sim.